E aí galera, beleza? Voltando aqui agora, mais aulas de gráficos, né, no Excel. Hoje a gente vai falar do gráfico funil, beleza? E vamos fazer também, voltar a fazer uma práticazinha aqui com alguns componentes, né? O gráfico em funil, gente, você pode encontrar os gráficos aqui, né, nessa opção. Opa, não escolhi nenhum, né? Mas você pode escolher aqui nessas opções aqui de gráficos, tá? Vários tipos de gráficos. Alguns que a gente já viu, né? Como gráfico de cascata, já vimos, enfim, histogramas, diagrama de caixa, entre outros. Mas, além do gráfico, a gente vai fazer mostrar aqui também umas vendas que a gente tem dessa planilha, só que de forma um pouco mais detalhada, que relacionando aqui eu não vou fazer da forma mais adequada, que seria utilizando tabelas, fazendo relações, que esse não é o objetivo da aula agora. Então eu vou fazer de uma forma simples, que seria calculando aqui um valor, né? Por exemplo, qual é o valor que eu vou ter vendido aqui com 150 coxinhas, sabendo que aqui nessa planilha antiga aqui de produtos, o preço de uma coxinha é 6,50, beleza? Então como é que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente vai pegar esse valor, né? Que C2, multiplicar por quem? Multiplicar por um valor que seria esse aqui. Só que, né? Se eu fosse fazer isso ao 175 para cada um, café vai ser qual? Não vai ser legal, eu vou ter que fazer um por um, né? Então, o que é que eu utilizo aqui? Eu utilizo uma função de procura. Tem um PROC-H, tem um PROC-V, mas tem a função PROC-X, que está presente nas versões mais recentes aí do Excel. Como é que ela funciona? Eu vou procurar exatamente o valor de coxinha, né, mais simples de utilizar, inclusive, do que a PROC-V, que procura na vertical, né, que é o que eu poderia também utilizar aqui nesse caso. Então eu vou procurar aqui, deixa eu voltar a ser duas vezes, deixa eu voltar que ele tirou ali eu vou procurar coxinha, né, deixa eu até apagar aqui. Vou procurar o valor coxinha, ponto, vírgula. Então ele quer agora o quem? A matriz que ele vai pesquisar. Você vai pesquisar aqui em produtos, você vai pesquisar aqui nessa matriz, nesse intervalo, né? Eu vou fixar esse intervalo, vou botar um ponto e vírgula. Ele quer o retorno, ou seja, que é exatamente os valores, né? Não é interessante, saibam vocês, a gente vai ver depois, que tá trabalhando com, quando você começa a ter muitos dados relacionados, é o caso aqui, né, com intervalos no Excel. Né? O ideal é você trabalhar com tabelas, mas a gente vai deixar isso mais para frente. Então, tá aqui, vamos ver, 975. Ele está pegando 150 e multiplicando por, procurando lá em vendas detalhadas. Nem precisaria desse vendas detalhadas aqui, né? Porque eu já estou na própria planilha. B2 ele sabe que é esse cara aqui, só para simplificar a fórmula. Então, o segundo parâmetro ele quer procurar nesse intervalo aqui lá em produtos. A sintaxe é essa que eu fixei. E somar de acordo com o que ele achar. Né? Essas outras opções de entre colchetes são opcionais, né? Algumas opções do tipo, se ele não encontrar, né? Qual é a opção que eu posso colocar aqui, qual o modo. Eu não vou entrar em detalhes aqui para esse caso, porque a aula não é de PROC-X. Vou arrastar todos. Já estamos fazendo aqui, né? Uma análise diferente. Eu vou adicionar aqui também. Eu vou inserir aqui na aba desenvolvedor, inserir esse botão de opção, né? Eu já tinha até colocado ele aqui, que é simplesmente para calcular o seguinte:
A gente vai criar um gráfico. Lembra do que eu falei? Vamos sumarizar esses dados aqui agora. Né? Vou criar esse botão de opção. Ctrl C, Ctrl V. Deixa eles aqui, tá? Só uma revisãozinha. Né? Vou fazer aqui uma tabela dinâmica desse intervalo. Vou até criar nessa própria planilha. Aqui nessa opção. Ele não vai deixar aqui. Eu vou fazer aqui só para copiar o... Pera. Só para copiar isso aqui. Eu vou pegar... os produtos. Vou apresentar não só a quantidade, quanto a soma dos valores. Essa soma aqui eu vou como moeda. Então eu estou dizendo que eu vendi 1.000. Eu já fiz isso antes aqui, né? Ó, 1.500. Foi no, acho que foi nesse aqui, ó, café, ó, 1.591. Eu vou deixar essa carinha aqui de tabela dinâmica, chamar de tabela dinâmica vendas, certo? E aí eu queria representar esses dois, ora esse, ora a quantidade, ora num gráfico de funil, ora o valor, né? Então eu vou pegar essa galera aqui, tá? Posso deixar aqui na tabela dinâmica ou não, só para apresentar, né? A ideia é só mostrar para vocês. E aí o que é que acontece? Se eu criar um gráfico aqui, eu vou chamar de produto, quantidade e valor, né? Eu posso criar a partir da tabela dinâmica também, né? Mas aí na hora de inserir o gráfico, eu não iria aqui misturar o assunto, inserir um gráfico, poderia inserir um gráfico dinâmico aqui, mas não é o caso, né? Para esse funil que não vai funcionar, mas para aqui eu posso fazer assim, vou aqui inserir um gráfico. Eu vou, antes de tudo, ordenar. Eu quero representar pela quantidade vendida, tá? Então eu vou ordenar isso aqui pela quantidade vendida, certo? E agora eu vou fazer um gráfico aqui de funil. Ele já recomenda, inclusive, ó. E aí é importante que você saiba, use um gráfico de colunas agrupadas, não, desculpa aqui, né? Um gráfico de funil representa o quê? Os estágios de um processo, mostrando proporções progressivamente decrescentes, né? Ele vai apresentando aqui, do menor para o maior, essa apresentação. Só que aí, só para deixar a coisa mais dinâmica, o que é que eu queria? Eu queria fazer isso, né? Opa, inserir. Você também pode vir aqui, né? Gráfico de funil, que representado seria mais interessante até ao contrário. Só que agora eu queria o quê? Eu ia querer, primeiro eu ia querer ordenar isso aqui, né? Pelo valor, no caso é do maior para o menor, né? Automaticamente vai dar o mesmo porque não necessariamente, né? Podia ter algum produto aqui que fosse muito caro. Mas aí eu vou inserir esses dois, inserir um gráfico de funil aqui. Aqui eu estou representando os valores e aqui a quantidade vendida.
né? Perceba que coincidentemente deu a mesma sequência, né? Mas não necessariamente poderia acontecer isso, né? E como é que eu poderia... Aqui eu posso até mudar o rótulo de dados, né? Retirar ou marcar essa opção aqui de mais rótulos. Eu posso colocar o nome dentro, não seria legal, eu tomo muito espaço. Normalmente a gente deixa só o valor mesmo. Mas a ideia é essa daqui, ó. Que você tenha algo... Aparentemente não ficou o mesmo não, né? Pelo que eu estou vendo ali. Eu quero que apresente... Estou aumentando isso aqui, pessoal, só para apresentar esse último. Poderia diminuir também o tamanho do valor, tá? Modificando aqui tamanho, altura, eu poderia também ajustar. Eu não vou entrar em detalhes dessa formatação, porque isso aqui é muito pessoal, né? Muitas vezes a gente nem altera. Neste caso aqui, o que é que eu estou querendo dizer a vocês? Ó, se você observar, ele está fazendo o gráfico, modificando, né? Por exemplo, ele de refrigerante veio para hambúrguer, né? Mas coxinha, ó, coxinha tinha mais, né? Ó, coxinha tinha mais. Na verdade, coxinha era para estar mais para cima. O hambúrguer deu 235 aqui, porque ele está fazendo baseado nesse, né? Quando eu ordenei aqui, ficou baseado nesse. Então, se eu quisesse utilizar aquela mesma ideia de funil, desculpa, de botões aqui, eu poderia criar aqui colocar aqui a célula K1, né, como referência. Aqui também K1 selecionado, deixar isso como selecionado, ok. Então aqui eu vou, quando eu marcar esse aparece 1, quando eu marcar esse aparece 2. Aqui eu posso editar e dizer que eu quero a quantidade. E aqui eu posso dizer que eu quero o valor, né? Então, nesse caso, eu teria que fazer o que aqui? Uma função se, né? Poderia pegar aqui se um teste lógico K1 fixado igual a 1, eu vou pedir C, que eu já calculei, que eu já tenho. Não, desculpa, eu vou pedir esse não, né? Seria eu vou pedir, na verdade, é o que ele já fez aqui, né? Eu posso fazer como? Eu vou pedir a soma, velha soma si, né? Soma si neste intervalo aqui. Qual é o critério? F4. Qual é o critério? Nesse caso aqui. Eu não vou fazer, aqui estaria errado, né, Tiago? Eu não vou fazer um por um, é para fazer aqui mesmo. Eu vou fazer aqui, mas seria isso, né? Ó, igual se esse valor F4 aqui, né? Igual a 1, eu vou botar esse. Beleza? Se não, esse. Que aqui ele já calculou ele já calculou os valores antes, né? O valor si já foi calculado lá na tabela dinâmica. Eu poderia agora trabalhar com esse camarada aqui, né? Só que neste caso ele está pegando esse, está pegando quantidade, está pegando valor, pegando quantidade, pegando valor, certo? Aqui eu consegui modificar
dinamicamente o meu gráfico, mas ele está ordenado, lembre, ele está ordenado, né, pelo, posso até trazer mais para cá, ele está ordenado pelo valor de quantidade, né? Ele está ordenado pelo valor de quantidade, não, pelo valor real, ok? Então essa é a ideia do funil, certo? É você, ó, revisando aqui, estou mostrando aqui na prática como você pode usar em conjunto com botões de controle, né? Essa é a ideia, misturar um pouco os assuntos, né? Como você pode usar com outras funções, mas o objetivo principal, que é o gráfico, né? O que é importante você saber também do gráfico de funil, este gráfico, ele mostra o quê? Estágios progressivos, né? Menores em um processo. Perceba aí que esse valor vai diminuindo, né? Os valores de dados a serem exibidos proporções progressivas decrescentes, né? Diminuindo. Beleza? Então você sabe que café você mais vende, frango você menos vende. São gráficos, gente, muitas vezes representam situações semelhantes do que em outros gráficos você também poderia representar. Algumas vezes é questão de escolha mesmo. Beleza? Então por hoje é só. Valeu, galera. Um abraço. Deus abençoe vocês. Fui!